Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, o meu nome é Gabriel. Um homem visto como esquisito, que desde criança era encarado como esquisito. Então, devido às longas décadas que se passaram do período criança com o período adulto, hoje que eu estou embarcando em outro período, entrando na categoria idoso, eu deixei de ser chamado ou considerado um moleque esquisito ou um adulto esquisito. Hoje com certeza sou visto como um velho esquisito. E é claro, essa bagagem eu carreguei por uma vida. No início, doía muito, porque criança nenhuma gosta de ser tratada como esquisito. Na sequência, eu fui percebendo que eu tinha que dar os cala-boca. Esquisito é a... E saí muito da porrada, fiquei bom, hein? Fiquei bom. Mas com o tempo, eu entrei no ritmo do foda-se. Querem me chamar do que quiser, querem pensar o que quiser? O que importa é que eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa, na época a minha namorada, meus filhos, meu trabalho, minha vida. E principalmente, porque com o tempo, eu entendi que eu era tratado como esquisito por ser visto como anormal, por ser diferente. E o que me fazia diferente poderia me tornar uma vítima daquilo que eu possuía sem saber ou entender, ou então alguém útil, se eu aprendesse a aceitar e administrar. E é claro que eu fui para a segunda opção. Agora, o meu viver com o ritmo, ou no ritmo de esquisito, começou já nos primeiros dias de escola, porque até então, na minha família, eu me via como uma criança comum. Se eles achavam que eu era esquisito, nunca deixaram transparecer. Claro que muitas vezes a minha mãe explodia dentro de casa, dizia um monte para mim, mas ela também dizia um monte para meus irmãos, que aliás eram 5. Nós éramos 3 casais em casa. Cara, mas na escola, quando eu tentava justificar algumas atitudes, as crianças ou saíam de lado ou debochavam. Mas que atitudes é essas? O que eu estou falando? Bom, então pensa um menino chegando na escola nos primeiros dias, com aquele uniforme, aquele guarda-pó branquinho, uma coisa mais linda do mundo. Minha mãe sempre foi muito caprichosa. Aquele cabelo penteado, mas sabe, aquela coisa grudenta. Na época acho que tinha uma coisa chamada glostória que botava, mas aquilo era duro. Sabe, todo sorridente, e chega, tem aquelas carteiras todas. E quem viveu esse tempo deve lembrar. Eram carteiras de madeira, que a banqueta e a mesinha eram coladas. E eram para 2 crianças. Então o que acontecia normalmente? A gente sentava, de preferência era um menino e uma menina, então a gente sentava ali do lado da menina. E se não houvesse uma rejeição, que normalmente não acontecia, aquela menina, no meu caso, seria a minha parceirinha. Pelo menos o semestre, naquele ano. Então eu entrei. E aquela seleção não era feita pelos professores, era algo natural, claro. Já tinha os amigos, as amigas que já vinham fechados. Eu vou sentar com você, eu vou sentar com você. E tinha os avulsos, eu estava chegando na turma dos avulsos. Aí eu fui procurando uma carteira aqui, uma carteira ali, lá na metade da sala, porque normalmente a parte da frente era lotada pelos CDFs, como a gente dizia antigamente, e a parte dos fundos, dos bagunceiros. No meio, tinha sempre aquela possibilidade de um lugar vago, mas sempre teria um lugar vago, porque ele sabia o número de alunos de cada classe e fechava com o número de banquetas, ou seja, as classes sempre tinham números pares de alunos. Era outra organização. Aí eu entrei todo feliz, trazendo uma maçã que eu dei para minha professora, ela disse, muito obrigado. Aí eu me achei todo especial quando eu olho no canto da
da mesa dela tinha maçã, banana, jaca, uva. Ah, tá bom. Se eu não fui criativo, único, pelo menos eu não destoei. E entrei. Olhava para um, não conhecia, olhava para o outro, menos ainda. Eu estava chegando. Aquelas carteiras todas ocupadas, eu percebi assim que eu não chamava atenção. Não foi aquela entrada triunfal ou aquele corredor polonês, aquela pressão. Não, foi natural. Aí tinha uma carteira com a menina. Eu achei ela bonitinha. Estava ali, não estava nem me olhando, nem nada. Mas o lugar estava vago. Aí eu pedi licença, ela deu, eu sentei. Aí no início tem toda aquela timidez, aquela coisa. Aí a professora começa a dar as boas-vindas e vai para lá e vai para cá. Aí com o tempo você vai pegando intimidade, uma coisa assim, uma liberdade. Aí no recreio eu olhava assim, eu cuidava dela, assim, ela era meio quietinha nos cantos, ela na hora de conversar, eu também era quietinho. Eu digo, poxa, eu acho que eu escolhi a menina legal, certa para mim. Eu resolvi pegar aquelas pavitadas, aquela coisa. Aí quando voltei do recreio, eu comecei a conversar com ela. Ela conversava comigo. O nome dela era Sinara. Ela era engraçada, mas ela era discreta, assim, ela não era muito de externar, né? Ela era aquele introspectivo que dava para conversar, e nós estamos ali conversando. Aí a professora para, e os meus colegas todos olhando para mim. Aí eu falei para a Sinara, eu acho que nós estamos falando com voz alta, aí eu virei, ô professora, desculpa. Eu pensei que ela ia dizer, eu posso continuar? Vocês não vão calar a boca? Mas não. Ela me olhou e perguntou com quem eu estava falando. Eu digo, professor, é com a... Quando eu olho não tinha ninguém. Senhor Romário. Eu fiquei o período antes do recreio todinho conversando com a Sinara que não estava ali. E também durante o recreio eu fiquei cuidando dela e certamente ela não estava lá. Bom, aí começou o meu karma. Porque tinha uma menina, lembra que eu falei que era um Pares, que deveria estar sentada ali. Mas naquele dia, sei lá por quê, ela não veio para a escola. Na verdade, ela não veio a primeira semana. E quando ela chegou, ela se negou a sentar do meu lado. Porque, lógico, todo mundo conversou e ela não sentaria do lado de um esquisito. Olha a situação, senhor Romário. A menina se negou de tal forma que tiver que dar razão para ela. Então trouxeram uma nova carteira. Ela sentava sozinha e eu sentava sozinho. Só que ela estava sozinha, mas tinha aquele rodízio em torno dela. Ela era bem popular. E eu ficava sozinho. E ouvindo as piadas da Sinara. Claro que a minha mãe foi chamada na escola. Claro que ela ficou muito preocupada. Me levou ao médico. O médico, o Dr. Simão. Sabe aquele médico já antigo, de uma cidade pequena, que todo mundo conhece, boa gente, que tu vai lá, se tu tiver dinheiro para pagar a consulta, tu paga, senão tu não paga, aí a pessoa volta no outro dia e leva um leitão de presente para ele. Aquela coisa que já não existe mais. E o Dr. Simão conversou comigo, me fez uma série de perguntas, me examinou. Aí, quando terminou tudo, a minha mãe perguntou o que eu tinha, o que ela devia fazer, se eu ia levar uma receita. O Dr. Simão disse, Dona Nair, eu fiz o seu parto. Falou assim. Mas não fiz só o seu parto no nascimento dos seus filhos. Fui eu que lhe trouxe ao mundo. E é verdade. Então você me deve, eu vou lhe dar o diagnóstico. Mas vai ser segredo entre nós. Ela ficou assustada. Poxa, doutor, não me assusta. Ele, não. Eu vou lhe dizer, se bem que nego o resto da vida que eu lhe disse. Procure o centro espírita. A minha mãe não acreditou. O Dr. Simão era visto como cético, aquele cientista, aquele estudioso, aquele, sabe, aquele racional, aquele, não sei nem como dizer. O cara acreditava em Deus, mas haviam controvérsias. O cara nunca foi visto na igreja, nunca foi visto... Muitos diziam que ele era ateu. Isso na época era um crime. Meu Deus.
Ele tinha suas convicções, ele tinha sua forma de ver. Mas me mandaram um centro espírita. E a minha mãe conversou com meu pai. Meu pai concordou plenamente porque tinha sido o Dr. Simão que tinha indicado. E eu fui no centro espírita. Fui no centro espírita e lá conheci o seu Plínio. Nossa, que senhor maravilhoso, que luz tinha aquele homem. Aí eu assustado, né? Bom, o centro espírita pra mim era depósito de fantasma. Puta, eu esquisito, será que eu era um fantasma? Sabe a cabeça de criança? E numa hora eu estava carregando uma maçã para dar para a professora, procurar carteira para sentar, conhecer a coleguinha na escola, na outra hora era um monstro, era um esquisito, e mandaram ir para o centro dos espíritos. Mas o seu Plínio me acalmou, nós conversamos muito, ele me contou muitas histórias. E aí ele disse na frente da minha mãe: o seu filho é um escolhido. Seu filho é médium. Seu filho enxerga o que pessoas comuns não conseguem enxergar. Isso é normal, tem pessoas que são assim. Mas isso é muito grande para quem não compreende. Então o seu filho terá que desenvolver esse dom. A minha mãe não entendeu muito o que queria dizer desenvolver, mas ela estava ali indicada pelo Dr. Simão, na presença do seu Plínio, que era um senhor respeitado na cidade. Quem era ela para questionar? Principalmente quando o seu Plínio olhou para mim e disse: então, Gabriel, você quer conversar com a Sinara? Eu disse: ô seu Plínio, a Sinara não existe. Existe sim. Você quer conversar com ela? Eu disse: eu não sei. Eu olhei para minha mãe. Ele meio que deu um toque. A minha mãe disse: não, vai. Ele me pegou pela mão. Nós fomos em outra sala. Tinha mais umas 3 senhoras ali. Ele mandou sentar. Aí começamos a conversar. De repente eu vi Sinara aparecer. Eu digo: oi, Sinara. Ela: oi, Gabriel, tudo bom? Como é bom te ver de novo. Eu disse: pois é, tu não foi mais na escola. Eu queria, mas eu não conseguia ir. E eu te chamava, tu não me atendia. Aí eu não entendia porque que eu não ouvia ela me chamasse antes, eu a enxergava. Aí com o tempo eu fui sabendo que pela reação contrária que eu tive, eu bloqueei o contato. Bom, para resumir, Sr. Romário, a partir dali eu continuei a frequentar o centro em alguns dias e fui desenvolvendo, fui compreendendo melhor, porque além de Sinara, comecei a ver outras crianças, outros adultos. Mas começou a ser uma coisa natural. Mas quando eu cheguei numa determinada idade, eu conversei com o seu Plínio. Eu disse: seu Plínio, eu estou cansado disso. Eu queria ser uma criança normal, eu queria ser um jovem normal. Aí ele disse: mas você é normal. Eu disse: não, eu sou esquisito, só o fato de ver esses que não estão aqui, que já estiveram aqui. Você aprendeu bastante, ele dizia. Ele disse: eu sei, mas poxa, eu queria ter outro tipo de vida. E se você quer, você tem o livre-arbítrio. Mas o que vai acontecer se eu parar de vir aqui? Nada. Você irá tocar a sua vida, as coisas acontecerão naturalmente. Se surgirem algumas visões, você já saberá o que são ou por que são. Se achar necessidade de voltar, volte aqui, se não, siga. Eu perguntei: quer dizer que eu já estou preparado para enfrentar esse outro lado? Disse: filho, ninguém está preparado. E nunca estaremos. Apenas vá viver a sua vida. E eu fui, Sr. Romário. Eu fui. O tempo passou. De vez em quando, eu confesso que eu estava andando na rua e vi alguém. Sabe, às vezes eu vi uma senhora na porta de casa, ela ria para mim, dava a volta, entrava na casa, atravessando a parede. Eu vi um senhor caminhando assim na calçada, mas vestido de cartola, de aquelas roupas de séculos atrás. Eu via. Às vezes no meio assim dos carros, eu vi uma carroça passando, charrete. Eu via de vez em quando, mas tudo assim, muita paz. Fazia parte do meu dia a dia, como faziam as pessoas estranhas que estavam na rua. E
seguindo o que me diziam. Seu primo, eu jamais falava para ninguém o que estava vendo. Era uma vida paralela. Eles não me importunavam, eu não os importunava. Eu apenas os via. E o fato de vê-los não me incomodava. Quando eu chegava na minha casa, no meu quarto, eu não era, digamos assim, assediado por nada, não tinha essa coisa de espírito demoníaco, disso, daquilo, de monstro. Não. Eu apenas via criaturas que as outras pessoas não conseguiam ver. E eu também as tratava com naturalidade, mas sem cumprimentar, sem puxar assunto, sem buscar um elo. Não. Porque eu percebia também que muitas que eu enxergava, elas não estavam nem enxergando a mim e muito menos ao mundo que eu estava. Elas estavam na vida delas. Por isso que eu gostei também do seu canal quando o senhor fala em universos paralelos. Eles realmente existem. E o senhor tem razão em dizer que eles não são o terror pelo terror. Não, são apenas universos paralelos. Que, na regra geral, um não enxerga o outro, e aqueles que conseguem enxergar, basta desenvolver, administrar, saber conviver na boa. E é o que acontecia comigo, então. Bom, eu cresci. E o tempo passou. Aquela adolescência, aquela aborrecência, aquelas fases todas, aquelas revoltas, mas sempre estudando. Porque se eu não estudasse, com certeza o meu pai me mostraria que eu estava cometendo um erro e antes estudar algo que eu não gostava muito do que ver o meu pai tentando me convencer que eu não estava certo. Então eu levei minha vida, fui um jovem comum no meio de 5, 6. Era o gostoso da nossa casa, aquilo assim, era aquela mesa. Imagina aquela mesa com 8 sentados, tudo criança, mais ou menos da mesma idade. Mãe, ele pegou meu pão. Mãe, por que ele tem o bife melhor? Mãe, olha, ele puxou meu cabelo. Mãe, eu quero sentar. Mãe, aqui é o meu lugar. Mãe. Meu pai olhava para minha mãe olhava para ele, olhava para assim, ó, pá, na mesa. Aí ela dizia, ai que bom, meus queridos, está na hora da refeição. Vamos comer em paz. Agora, eles comiam em família, éramos 8. Só que eu, às vezes, eu via 10, 12, 15. Mas, de boa. Tive algumas namoradas. Fiz algumas sofrer. Outras me fizeram de gato e sapato. Acredito que seja normal, né? Aqui se faz, aqui se paga. Até que eu conheci Karina. Karina, entre as minhas namoradas, foi aquela assim que eu não botava muita fé. Ela era meio diferente de mim, mas o tempo passou. Eu comecei a enxergar a verdadeira beleza de Karina. Não estou falando que Karina fosse uma menina feia, aquela coisa que o que vale é a beleza da alma, não. Ela era muito bonita. E por ser muito bonita, a princípio eu achava que ela era muito arrogante. E depois eu descobri que não, eu descobri que Karina era Karina. Ela era bonita, sabia que era assediada, sabia administrar. Não gostava muito de ser tratada assim como, sabe, um sonho de consumo. Quando as pessoas eram educadas com ela, que demonstravam educação, vontade de fazer amizade, que olhavam para ela como um ser humano, ela era muito legal, eu fui conhecendo esse lado. Aí passei daquela fase de tô com ela porque não tem outra, depois daquela fase de tô com ela mas não vai durar muito, depois chegou naquela, mas como é bom estar com ela, até chegar naquela de eu não vivo mais sem ela. Aí, é claro, casamos. Casamos, eu estava com 23 anos, ela com 21. Eu já formado, trabalhava. Ela também formada, trabalhava. Nós tínhamos um início de vida promissor. Mas é claro que os nossos pais nos deram um empurrão que foi maravilhoso, foi o presente. Que a princípio, tanto ela quanto eu, nós estávamos assim, meio, sabe, de, poxa. Ela chegou pro pai, a mãe dela falou que queria, que estava precisando, dando indireta, que precisava de uma geladeira, que precisava de uma máquina de lavar. E eu dizia pro meu pai que eu precisava de tal coisa. Ele dizia, não, é bom, isso é bom ter em casa e coisa. Mas, nada. Mas quando o casamento começou a chegar perto, eu precisava alugar um apartamento. Aí eu levei lá pro meu pai. O meu pai se avalista, ele disse que não é sinal de avalista, não é sinal de avalista para ninguém, puxa, aquilo ali doeu. Aí como eu não tinha
mais para quem apelar, eu tive que passar vergonha de ir no meu sogro pedir que ele assinasse. Ele disse, não, por que eu vou assinar? Tu tem pai? Bom, Karina e eu, nós estávamos decepcionados até que um dia os dois chegaram com a chave. Porque eles não precisavam assinar para o aluguel de 2 proprietários. O presente de casamento foi o apartamento tão sonhado. Mas o apartamento não na nossa cidadezinha, porque a gente já tinha planejado mudar para uma cidade maior, onde teríamos mais chances de crescer profissionalmente, que a vida era mais cara. E o apartamento, senhor Mário? As mães conhecem as filhas. Então sabem como as filhas sonham com a sua casa, tipo de casa que as filhas querem. Os pais conhecem os seus filhos e sabem exatamente o que o seu filho gostaria de ter na sua casa. Então, senhor Mário, eu lembro que, assim, nas vésperas do casamento e coisa, poucos presentes chegavam, a gente já estava assustado, mas eles combinaram nas nossas costas, para tudo que chegasse já ir para a nossa casa. Quando eles nos levaram para conhecer a coisa mais linda do mundo. Imagine, tinha uma avenida, que era a avenida onde tinha os ônibus, onde dava acesso para várias partes da cidade, e tinham ruas perpendiculares àquela avenida, mas quem subisse à direita, no sentido centro-bairro, saísse da avenida, subisse à direita, era uma espécie de colina. E ali tinham várias casas, era tudo muito arborizado, e várias casas, casas antigas até, casas históricas, aquela rua dos sonhos. Tinham só 2, 3 casas que eram, tinham assim, tipo, sei lá, 15 anos, 20 anos, eram as mais novas, que as outras todas tinham 100 anos. Mas era tudo muito bonito. E naquela rua tinha o nosso prédiozinho, que era um prédiozinho de 6 andares, 2 apartamentos por andar, uma varanda, garagem. Meu Deus! A festa do casamento aconteceu, nós mudamos de cidade, começamos os nossos novos trabalhos. Eu, no meu trabalho antigo, porque eu já trabalhava, eu era daquele que eu saía de manhã cedo, viajava para a cidade onde eu trabalhava e voltava no final. Não morava na cidade onde estava a minha empresa, porque ia ser muito mais dispendioso, e também porque eu queria ficar com Catarina. A minha Karina, Catarina, é coisa de homem apaixonado. Então estávamos nós, na nossa casa, começando a nossa vida. E eu nunca fui assim, digamos, rato de carro, que só anda de carro. Aí vai na padaria, vai no carro. Não. Então ali na minha rua, quando a gente descia, estava na avenida que eu falei, era uma avenida comercial, tinha padaria, tinha isso, tinha aquilo, tinha ponto de ônibus. E em 30 minutos eu estava no centro da cidade. Eu digo, poxa, por que eu vou de carro? Então eu peguei a rotina, né? Saía de manhã, pegava meu ônibus, ia trabalhar. Não tinha preocupação com trânsito, com estacionamento, não tinha despesa nenhuma. No final da tarde eu pegava meu ônibus de volta. Claro, às vezes dava um atropelo, né? Aquilo lotado, mas pô, nada que justificasse um gasto desnecessário. Eu preferia que a minha mulher fosse e voltasse de carro, porque seria mais seguro para ela. Aí, seu Romário, eu lembro, numa tarde, eu voltava do trabalho, desci do ônibus e comecei a subir aquela rua. De repente, eu sempre tive visões, eu sempre fui esquisito. Mas nunca visões tão chocantes, seu Romário. Eu fui subindo. E perto de uma das casas que estava ali, uma casa muito bonita, muito antiga, daquelas seculares mesmo. Era uma casa grande, com uma varanda enorme, uma garagem ao lado. Eu via no pátio daquela casa crianças, mas crianças machucadas, crianças chorando, crianças, sabe? Crianças que foram agredidas com força, elas estavam ali. Eu ia no meio da rua, eu vindo assim, eu via crianças, mas não eram poucas, não. Aquilo me chocou, porque elas olhavam para mim, eram crianças. Digo, credo, o que é isso? Aí acelerei o passo, cheguei em casa. A minha patroa já estava lá, esperando, com o mesmo carinho de sempre, sabe? Janta, a roupa para eu tomar banho, coisa. Eu estava meio esquisito,
Ela olhou para mim, ela sabia de tudo, ela disse, aconteceu de novo? Você viu alguma coisa? Eu falei. Eu disse, eu vi o horror. Ela, ué, mas isso aí acontece? Nunca, 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 nunca. E ela, o que você vai fazer? Vai procurar o seu primo? Vai... Eu disse, eu não sei. Eu... Até digo, meu amor, tu me desculpa se eu não se for jantar, se eu for só tomar um banho e dormir. Ela, não, claro. Aquelas imagens que eu vi foram chocantes. Então eu queria dormir, tipo, para limpar a alma. Seu Omar, aí aconteceu pela primeira vez dentro do meu quarto, que eu deitei para dormir, eu vi aquelas imagens, eu ouvi aqueles sons, aquele choro. Foi uma noite horrorosa. Mas eu não quis assustar minha mulher. Como eu tive que aprender a desenvolver outras aptidões e outras situações, era minha obrigação aprender a conviver com aquele novo. No outro dia, abatida, ela percebeu que eu não tinha dormido bem. Disse, não, mas vai passar, fica tranquilo. Tu não quer ajuda? Ele disse, não, vai passar. Aí eu desci pro trabalho de novo. Aí, seu Romário, quando eu desci, essa casa ficava assim a uns 150 metros do prédio onde eu morava. E eu estava descendo para a avenida. Eu vi uma Kombi, sabe aquela Kombi antiga, subindo. Aquelas crianças, aqueles corpos, estavam ali. E a Kombi passava em cima delas, mas não passava em cima delas. Parecia que... Eu não sei o que parecia. Se eu tento imaginar a cena que eu não sei... Ela passava. Mas parecia que estavam em planos diferentes, que era a minha visão que estavam vendo no mesmo espaço, eu não sei. E aí essa Kombi entrou para a esquerda, para uma daquelas casas, a casa da varanda que eu vi. Nisso, quando aquela Kombi entrou, saiu correndo um menino. Mas um menino muito bonito, garotinho, pai, oi meu pai. E o cara da Kombi buzinava e desceu, e aquele garoto foi e abraçou, pai, que saudade, ô Joel, tudo bom, meu Joel, lindo, meu Joel. Aí, lógico, o cara foi, pegou um brinquedo lá, ele, ai meu pai, te adoro, meu pai. Aí já veio uma mulher que devia ser a esposa dele, eu vendo tudo aquilo, mas aquilo não estava acontecendo. E eu fui trabalhar. Mas eu não conseguia mais trabalhar, porque eu não conseguia mais subir, porque o meu caminho de casa era um horror, era um pânico, eram aquelas crianças, de vez em quando aquela Kombi, depois aquele menino, era uma confusão muito grande. E aí eu fui no seu primo. Seu primo me ouviu atentamente. Ele não conhecia a casa, ele não conhecia a rua, ele não conhecia nada, porque era em outra cidade. Aí ele me falou, pesquise sobre essa casa. Vai em algum local, algum jornal, alguma coisa da cidade. Vai descobrir. Descubra essa Kombi. Ele ainda disse, Kombi, estranho, né? Eu digo, isso que o senhor não viu a Kombi. Meu Deus do céu. É um dos primeiros modelos que surgiu. E aí ele disse, dos primeiros modelos, e ela era velha? Não, novinha, parecia que tinha saído de fábrica. E a casa que você enxerga as crianças? É a mesma casa? Eu disse, não, é. Você prestou atenção nos detalhes? Eu digo, opa, como assim? Aí quando ele falou aquilo, realmente eu comecei a... Sabe quando a gente se concentra só numa cena e não presta atenção noutra? É a casa que eu vi ali, aquela imagem, coisa. Era diferente. Era diferente. A casa da minha rua parecia mais nova ou mais velha, mas mais bem cuidada. A varanda era diferente, os móveis eram diferentes. Aquilo foi me formando na cabeça. Seu primo tinha esse poder. E ainda ele perguntou, e o prédio onde você mora? Quando você vê essas imagens, ele está lá, porque o prédio já era algo mais recente. Aí eu digo, seu primo, eu não sei. Isso eu não sei, porque também quando eu enxergo assim, é tudo meio nebuloso, tudo meio... Tá bom. Mas se acalme. Eu imagino que essas imagens não sejam agradáveis, mas é algo que
não está acontecendo, pelo menos no nosso mundo. Mas procure informações. Aí eu fui fazer uma investigação. Senhor Romário, o que eu soube muito vago, que naquela cidade, há 2 décadas ou mais, crianças sumiram. Aí eu fui no jornal local, eu vi alguns exemplares antigos falavam do sumiço, as crianças desapareciam. Diz que na época foi o caos, todo mundo falava a respeito. Claro, num período que não tinha internet, que não tinha essa coisa assim de uma notícia se tornar conhecida em todos os lados, ficou uma coisa mais assim regional. Os policiais, a polícia em si investigou, foi para todos os lados da cidade, não encontrava absolutamente nada. Mas não era só na cidade, também tinham cidades na região que crianças sumiam. Basicamente na mesma idade e todas meninas. Pois é, seu Romário. Ao ouvir aquilo, eu pensei, eu digo, tem que fazer, porque eu acho que eu não conhecia, eu estava morando ali de repente, eu não conhecia os vizinhos, não sabia, né? Eu digo, eu vou bater nessa casa. Aí num domingo eu decidi ir lá. Aí cheguei acompanhado da minha esposa para dar maior, credibilidade, mas também não precisaria, porque a senhorinha que me atendeu, ela nos via passar. Aí eu cheguei, bati na porta, ela, oi vizinho, bom. Eu digo, tudo bem? Ela, tudo. Eu digo, qual o seu nome? Ela é Almerinda. Tudo bem, vocês querem entrar? Eu digo, não, muito obrigado, não. Eu só vim aqui porque eu lembro, há muito tempo atrás, meu pai tinha um amigo que morava nessa rua, que eu não sei se é na sua casa, não, mas eu acredito que não sei. Mas ele tinha uma Kombi amarela, assim. Ela disse, claro, o seu Ricardo. Eu olhei, com aquele olhar assim que só marido e mulher consegue traduzir. Ela me olhou também. Disse, o seu Ricardo é... ele está... não. Na verdade, eu nem cheguei a conhecê-lo. É que o meu marido, falecido já, ele comprou essa casa do seu Ricardo. E nós moramos aqui há mais de 20 anos. Eu disse, que pena. Então a senhora não tem notícia como eu poderia encontrar? Ela, tem. Disse, tem? Porque anos atrás apareceu uma correspondência aqui. Era algo da família. E aí meu marido ficou preocupado e buscou informações sobre o seu Ricardo e ele, na época, morava assim. Eu digo, poxa, será que ele mora lá ainda? Não sei. Eu digo, mas dona Almerinda, muito obrigado. A senhora não sabe o favor que me fez, vai ser muito bom eu encontrar aquele homem para que ele me conte histórias do meu pai, né? É bom. Era muito querido. E é claro que eu fui no endereço que ela me passou. E quando eu cheguei lá, fui atendido por um homem grande, já de idade avançada, mas quando eu vi aquela figura assim, eu gelei. Eu tinha certeza. Era o homem que nas minhas visões saía da Kombi. Aí ele, pois não? O que eu posso servir? O senhor é o seu Ricardo? Eu perguntei. Ele, sou sim. Mas eu fui direto. Por que o senhor fez aquilo, aquela monstruosidade com aquelas meninas? Seu Romário. Eu pensei que um homem daquele tamanho, apesar de idade, ele vinha pra cima de mim. Não, ele foi pra trás assim, dizendo, quem é você? Gritava, quem é você? Sai daqui, sai da minha casa, quem é você? Me deixa, quem é você? Quem é você? Mais um berro, assim, brigava. Ele saiu totalmente de órbita. Nisso me aparece um cara tão grande quanto ele. O que está acontecendo aqui? O cara já mais novo, mas já também com alguma idade. Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Eu digo, Joel. Ele, como você sabe meu nome? Eu digo, meu Deus do céu.
Aí eu fiz o sinal da cruz. Ele me olhou, o que está acontecendo? Eu digo, Joel, a gente não se conhece. Ou melhor, eu te conheci quando eu era criança. Mas que piada é essa, rapaz? Eu sou muito mais velho que você. Joel, você lembra assim? O dia que o seu pai chegou de viagem na Kombi e ele deu aquele caminhãozinho de madeira verde que você não sabia se abraçava o caminhão ou o seu pai, dizia eu te amo meu pai, eu gostei do caminhão, é meu caminhão, eu te amo meu pai, e que a sua mãe saiu, ela estava segurando a vassoura, sorrindo, com o cabelo amarrado, e foi chegando, ô meu filho, e você foi para ela assim, disse, ó meu caminhão, e tropeçou e caiu em cima do caminhão e quebrou uma rodinha, que você estava desesperado. Ele olhou, quem é você? E o velho ali sendo socorrido por outro filho, ou será quem? Eu digo, Joel, desculpa, mas tá aqui, ó. Tá aqui o meu cartão. Liga pra mim. Senhor Mário, passou uma semana, o Joel ligou pra mim e nós marcamos nos encontrar num café conhecido da cidade. Aí ele sentou e falou, meu pai faleceu. Mas de repente eu vi aquela dor assim nele, eu digo, meu Deus, eu até fiquei com medo, um cara daquele tamanho vinha atrás de mim, que o pai faleceu, e com certeza logo depois da minha visita ele ia me considerar responsável, eu não entendia nada, era uma situação. Aí ele começou a não conseguir se controlar e aquele homem se manchou chorando. Seu Romário, eu vi aquilo, não acreditava. Ele dizia, meu paizinho, eu amava meu paizinho, meu paizinho, meu pai. Eu não sabia o que dizer. Mas no desabafo ele dizia, meu paizinho, por quê, meu paizinho, eu não entendo, meu paizinho, eu não entendo. Eu deixei ele falar. Eu tinha medo de botar qualquer palavra. Aí depois que ele chorou, que ele estava falando, ele só dizia isso, por que meu paizinho, por quê? Aí eu tive coragem. Seu pai faleceu. Eu fui o responsável, fui o culpado. Foi a minha visita que causou essa tragédia. Ele disse, antes fosse. Seu pai faleceu de quê? A gente não sabe, ele foi encontrado morto de manhã, deitado na cama dele. Aí eu já fiquei mais aliviado, né? Só que aí eu tinha que saber por que aquele homem tinha vindo me procurar. Aí ele disse, só que antes de falecer, o meu pai, o meu paizinho, o meu herói, o meu exemplo, confessou crimes que ele havia cometido contra crianças. Ele chorava envergonhado, me pedia perdão, mas ele dizia que era mais forte que ele, que parecia um demônio que possuía ele. Quando ele via, ele tinha feito. Aí eu ainda perguntei, disse Joel, perguntei para ele, pai, você é um pedófilo, você abusa de crianças? Ele, não, ele dizia, não. Eu não sei nem por que eu fazia, mas eu fazia, eu precisava. Eu atraía as crianças com doces, ela entrava na Kombi. Ai, meu filho, desculpa, eu não conseguia dizer. Eu perguntei, meu pai, o senhor falou crianças, mas quantas? Ai, quando ele disse, é Gabriel o seu nome, né? Eu digo, é? Então, Gabriel, quando ele disse, o meu pai, o meu herói, tinha sumido, eu vi um monstro. Aí eu levantei e ele disse assim, você vai me perdoar um dia, meu filho? Eu só falei, agora não tem nada para falar com o senhor. Eu só quero sair daqui e respirar um ar puro. Aí eu saí.
Saí, eu não ouvi a voz dele, fui. Ele tinha o quarto dele lá no fundo de casa. Ele morava comigo, com a minha esposa, com meu filho. Aí que o seu filho, aquele pequenininho, ele é o meu mais novo. Sabe aquela câmera de descontração? Eu digo, poxa, criadinha Todd, né? Pausa rápida para um pedido. Ajude-nos a manter a engrenagem Terrornada funcionando. Se não estiver inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, pois se inscrever, deixar o like e comentar, você estará registrando sua presença e mandando o recado ao YouTube. O canal é bom, merece ter seus vídeos cada vez mais notificados para que possa crescer. Se desejar e achar que a gente merece, envie-nos um Pix, qualquer quantia. Dinheiro é fundamental nessa luta. Nós contamos com sua ajuda. E lógico, se você faz parte daquele grupo maravilhoso que envia suas experiências via e-mail, nós só temos a agradecer, pois é você, com sua história de vida, que impulsiona o canal. Feito o pedido, voltemos ao relato. Aí ele disse, foi isso, Gabriel. Eu passei uma noite horrível. Eu não voltei ao quarto do meu pai, eu não conversei nada com a minha esposa, que adorava ele também. Ele era um pai maravilhoso, era um sogro incrível. Era um homem doente, mas que nós fizemos questão de levá-lo para morar com a gente, de tão boa que era a sua companhia. Ele não era aquele idoso chato, invasivo, ele tinha o cantinho dele, ele tinha as coisinhas dele. Aí quando amanheceu, ele era o primeiro a levantar, era ele que fazia o café, ele tinha aquela coisa toda. Aí eu estranhei que ele não estava na cozinha. Aí cheguei no seu quarto e ele estava sem vida. Seu Romário, ele continuou a contar uma série de coisas, ele estava transtornado. Imagine para aquele homem aquela situação. Aí no final ele perguntou para mim o que eu queria fazer. Eu digo, a respeito do quê? Porque eu contei para ele quem eu era, o dom que eu tinha, por que eu fui procurá-los, que era algo que estava me incomodando, me perturbando, que eu achava que eu ia enlouquecer, que eu já era esquisito, eu ia ficar mais esquisito ainda. Contei toda a história. Bom, seu Romário, vai ter uma ideia, ele chegou lá naquele café às 10 horas, às 5 horas da tarde, nós conversando ainda. E ele era um cara incrível. E em resumo, ele me disse que o pai dele tinha falado onde ele tinha enterrado aquelas crianças. Não só crianças da cidade, crianças de outras cidades. Que ele fazia as atrocidades e trazia com a Kombi justamente para aquela rua que eu fui morar. E ele enterrava as crianças no quintal que era enorme da casa que hoje, que naquela época, pertencia à simpática Dona Almerita. Aí eu falei para ele, olha, Joel, eu vim buscar a minha paz, mas eu não sou ninguém para condenar o seu pai que eu nem conheci. Eu não sou ninguém para manchar o nome da tua família, mas eu sei que essas crianças que estão lá não é o lugar delas. Então o que eu posso dizer é que você procure a polícia. Tecnicamente não dará problema nenhum, que os crimes legalmente estão prescritos, mas com certeza essas crianças estão cobrando para que os seus restos sejam colocados juntos àqueles que elas amam. Foi quando ele olhou para mim e disse, Gabriel, eu não vou ter estrutura para fazer isso, mas não digo nem que eu te autorizo. Eu te imploro, faz isso, não só pelas crianças, mas para que meu pai possa descansar em paz. E com relação a consequências, o que as pessoas irão dizer, isso é o menos importante. Eu quero só que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, que a justiça seja feita. Claro que eu saí dali, eu conversei com o meu pai, eu conversei com o meu sogro, eu conversei com a minha esposa.
Eles foram unânimes em dizer que eu não poderia deixar como estava, que não seria justo e eu não teria sossego em vida. Então meu pai assumiu a bronca e disse: deixa que eu faço. Ele tinha, claro, amizade com o delegado, ele tinha amizade com o seu Plínio, ele tinha como colocar a coisa. E assim foi feito. Tudo dentro do legal, tudo com autorização da dona Almerinda, da sua família. Por mais estranho que pudesse parecer, os policiais, a polícia técnica, eles foram até o terreno e, de fato, várias covas foram encontradas, as crianças foram identificadas, e os seus restos mortais seguiram para onde deveriam estar há muito tempo. Com relação ao Joel, seu nome não foi tocado, muito menos divulgaram o nome do seu pai como um maníaco, porque não resultaria em nada dar manchete vazia para jornais, mas finalmente puderam dar o caso como encerrado. As famílias das vítimas foram notificadas que os corpos foram encontrados, lógico. Já eram descendentes, já não teve aquele impacto que teria na época. Então não teve aquela repercussão. Eu fiquei assim, um grande amigo de Joel. Um homem mais velho que eu, um homem que tinha toda uma história, e um homem que viu a sua vida destruída e tinha que reconstruir uma imagem. E ali eu percebi que eu poderia ajudá-lo, juntamente com seu Plínio, outras pessoas que andavam comigo. Sem contar da dona Almerinda, aquele doce de mulher, que virou a segunda mãe da minha esposa, que a gente vivia na casa deles. Fizemos assim, construímos laços maravilhosos na vizinhança. A nossa rua era uma espécie de ilha isolada daquela loucura da cidade. E eu finalmente pude sair e entrar na minha casa sem testemunhar o horror. Muito pelo contrário. De forma esporádica. Às vezes eu estou subindo ou descendo a rua. Eu vejo uma menina linda, 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 sorridente. Estava dando aquela risada de criança, abanando para mim. Eu abano e sigo. Mesmo tendo gente na rua e vendo aquela cena, o que vão dizer? Que eu sou esquisito? E daí? Isso eu já estou careca de saber.